Neste vídeo vamos analisar as informações contidas no vídeo anterior. Porém, antes vamos recordar o diálogo de Kardec com o Espírito Verdade apresentado no vídeo 9. Kardec pergunta: entendas que deva ser publicada antes que os acontecimentos preditos se tenham realizados? E o Espírito Verdade responde: uma parte sim, tudo não, pois afirmo-te, vamos ter capítulos muito espinhosos. Por muito importante que seja esse primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Pois bem, André Luiz, já em seu primeiro livro, Nosso Lar, começa a fornecer os capítulos espinhosos a que se referiu o Espírito Verdade. Milhões de pessoas leram este livro, porém, não conheço nenhuma só pessoa que tenha compreendido uma preciosa informação aí contida e que tem sequência neste livro que estudamos. André Luiz tentou quebrar a inércia intelectual que paralisa todo o movimento espírita e, como vemos, fracassou até agora. Não vamos aqui, agora, analisar toda a sua obra. Nossa atenção ficará voltada para o livro Libertação, nos pontos que nos interessam. Ele fornece uma imensa quantidade de informações que são do nosso maior interesse. Nosso maior interesse neste momento é compreender a reencarnação de Gregório para, juntamente com as informações fornecidas por Platão que vimos no vídeo anterior, possamos raciocinar sobre nossa própria reencarnação atual. Seguindo com os estudos, vemos que logo após o encontro no templo, onde se estabeleceu o diálogo com Matilde, que se materializou, a equipe de trabalho seguiu para o ambiente inferior. Vamos acompanhá-los. Ao se aproximarem do local de interesse, André Luiz explica as ocorrências. Veja suas palavras. De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrios nos defrontavam, seguindo adiante, indiferentes, incapazes de registrar-nos a presença. Observe que estes grupos não notavam a presença da equipe. Guarde esta informação. Voltemos ao texto. Falavam em alta voz, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bizonhos e conduziam a petrechos de lutar e ferir. Avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Repousamos de algum modo, vencidos de fadiga singular, e Cúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Nossas organizações perispiríticas, à maneira de escafandro, estruturado em material absorvente, por ato deliberado de nossa vontade, não devem reagir contra as vibrações deste plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descem a operar num imenso lago de lodo, para socorrer eficientemente os que se adaptam a ele. São compelidos a cobrir-se com a substância do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Finda nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes desta região menos feliz. Pois bem, compreendem o que acontecerá com eles? Veja a questão 94 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta:
de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? E o espírito responde: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Kardec volta com mais uma questão. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, e o espírito responde: é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Bom, com o que vimos até agora, compreendemos que a equipe de serviço vai se revestir de matéria daquele mundo e se tornam, portanto, visíveis a todos. Vamos guardar esta informação também para mais adiante. Vamos voltar neste momento ao texto em que Gubbio diz: a oração, de agora em diante, deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar quando na crosta qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexos aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhe sofrem permanente influenciação. Chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável a fim de alcançarmos nossos fins. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício, para a malta de espíritos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados, ignorantes do próprio destino. E André Luiz continua: passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em nosso derredor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Eloi estirou-se ofegante. E não obstante experimentar, por minha vez, asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor, que tolerava a metamorfose silencioso e palidíssimo. Reparei, confundido, que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Pouco a pouco, sentimos-nos pesados e tive a ideia de que fora, de improviso, religado de novo ao corpo de carne, porque, embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Decorridos longos minutos, o orientador apelou diligente: prossigamos. Doravante seremos auxiliares anônimos. Não nos convém, por enquanto, a identificação pessoal. Após a travessia de vastíssima área, não sopitei as interrogações que me escapavam do cérebro. Todavia, o instrutor esclareceu discreto: guarda as perguntas intempestivas no momento. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência sub-humana. Milhares de criaturas, utilizadas nos serviços mais rudes da natureza, movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento para tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou
ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil dessas criaturas. Com respeito aos espíritos que se mostram nestas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações de anormalidade a que somos conduzidos pela desarmonia interna. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. Podemos reconhecer a propriedade do acerto quando ainda no mundo. O glutão começa a adquirir aspecto deprimente no corpo em que habita. Os viciados no abuso do álcool passam a viver de bordo, arrojados ao solo à maneira de grandes vermes. A mulher que se habituou a mercadejar com o vaso físico, olvidando as sagradas finalidades da vida, apresenta máscara triste sem sair da carne. Aqui, porém, André, o fogo devastador das paixões aviltantes revela suas vítimas com mais hedionda crueldade. E por que, em geral, tanta ociosidade neste palco? Indaguei ainda. Quase todas as almas humanas situadas nestas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do campo carnal com o desvario de sedentos no deserto. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consome altas reservas de forças dos seres encarnados, que as acalentam desprovidos de conhecimento superior. Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha da santificação. Vamos a um parêntese. Creio que todas as pessoas que raciocinarem sobre estas informações compreenderão com facilidade a causa da estagnação intelectual do movimento espírita. Estes espíritos criam obstáculos ao entendimento dos encarnados e encaminham as deturpações da doutrina e estão tendo sucesso. Raciocine, eis aí os espíritos que nos conduzem, como explicado na questão 459 do Livro dos Espíritos. Voltemos ao texto. Enquanto nos movimentávamos, admirando o suntuoso casario em contraste chocante com o vasto reino da miséria que atravessáramos, alguém nos interpelou descortês. Que fazem? Era um homem alto, de nariz adunco e olhos felinos, com todas as maneiras do policial desrespeitoso a identificarmos. Procuramos o sacerdote Gregório, a quem estamos recomendados, esclareceu Gúbio, humilde. O estranho pôs-se à frente, determinou-lhe acompanhássemos as passadas em silêncio e guiou-nos a um casarão de feio aspecto. É aqui, disse em tom seco e, após apresentar-nos a um homem maduro, envolvido em longa e complicada túnica, retirou-se. Gregório não nos recebeu hospitaleiramente. Fitou em Gúbio os olhos desconfiados, de fera surpreendida, e interrogou. Vieram da crosta há muito tempo? Sim, respondeu nosso instrutor, e temos necessidade de auxílio. Já foram examinados?
Não. E quem os enviou? Inquiriu o sacerdote, sob visível perturbação. Certa mensageira de nome Matilde. O anfitrião estremeceu, mas observou implacável. Não sei quem seja. Todavia pode entrar. Tenho serviços nos mistérios e não posso ouvi-los agora. Amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados aos setores da seleção antes de admitidos ao meu serviço. Nem mais uma palavra. Entregues a um servidor de fisionomia desagradável, demandamos porão escuro. E confesso que acompanhei Gúbio e Elói de alma conturbada por receio absorvente e indefinível. Agora, após darmos um salto no texto, vamos direto aos setores de seleção próximos ao momento em que foram analisados os membros desta equipe. Veremos, portanto, o trabalho dos examinadores que usavam detetores para analisarem a aura dos recém-chegados. Veja a descrição de André Luiz. Alcançando o terceiro grupo, constituído de mulheres diversas, mal havia aplicado o singular instrumento ao campo vibratório que lhe dizia respeito, foi o mensageiro abordado por uma senhora pavorosamente desfigurada que lhe lançou em rosto atrozes queixas. Por que tamanha humilhação inquiriu em pranto copioso? Fui dona de casa que me encheu de trabalho. Voltei para cá rodeada de especiais considerações, naturalmente devidas a meu estado social, e arrebanharam-me entre mulheres sem pudor. Que autoridades são estas que impõem a mim, dama de nobre procedência, o convívio de meretrizes? Forte crise de soluços embargou-lhe a voz. O selecionador, no entanto, dentro de uma calma que mais se avizinhava à frieza, declarou sem rebolso: estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Consultai a própria consciência. Tereis sido realmente a padroeira de um lar respeitável, como julgais? O teor vibratório assevera que as vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Vossos arquivos mentais se reportam a desregramentos emotivos, em cuja extinção gastareis longo tempo. Ao que parece, o altar doméstico não foi bem o vosso lugar. A senhora gritou, gesticulou, protestou, mas os selecionadores prosseguiram na tarefa a que se impunham. Ao nosso lado, aplicou o instrumento em que se salientavam pequeninos espelhos e falou para os auxiliares, definindo-nos a posição. Entidades neutras. Fixou-nos com penetrante fulguração de olhar, como se nos surpreendesse, mudo, as intenções mais profundas, e passou adiante. Instado por mim, Glúbio esclareceu: não fomos acusados. Ser-nos-á possível o engajamento no serviço desejado. Que aparelho vem a ser esse? Indagou Elói, antecipando-me à curiosidade. O orientador não se fez rogado e elucidou. Trata-se de um captador de ondas mentais. A seleção individual exigiria longas horas. As autoridades que dominam nestas regiões preferem a apreciação em grupo, o que se faz possível pelas cores e vibrações do círculo vital que nos rodeia a cada um. Por que nos considerou neutros? Interroguei por minha vez. O instrumento não é suscetível de marcar a posição das mentes que já se transferiram para a nossa esfera. É recurso para a identificação de perispíritos desequilibrados e não atinge a zona superior. De volta ao domicílio de Gregório, fomos transferidos da cela trevosa
onde tudo desagradava à vista. Certo devíamos a mudança ao resultado encorajador que alcançáramos nas operações seletivas. Mas, em verdade, ainda aí nos achávamos em autêntico pardieiro. De qualquer modo, era para nós imenso consolo contemplar algumas estrelas através do nevoeiro que assaltava a paisagem noturna. O instrutor, versado em expedições idênticas à nossa, recomendou-nos não tocar os varões de metal que nos impediam a retirada, esclarecendo se achavam imantados por força elétrica de vigilância e acentuando que a nossa condição era de simples prisioneiro. Aproximamo-nos, porém, das janelas que se comunicavam com o exterior. E reparei que o espetáculo era digno de estudo. Grande movimento nas vias públicas, congregando vários grupos de criatura em conversação não longe de nós. Os diálogos e entendimentos surpreendiam, quase todos se referiam à esfera carnal. Questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física. Vamos interromper aqui nosso estudo, pois há muitos assuntos a serem conectados, o que tornaria o vídeo muito longo, e quando há muitas ideias a serem analisadas, o ideal é trabalhar uma a uma, e não receber uma avalanche de ideias, isto é, antipedagógico. Portanto, continuaremos no próximo vídeo. Aguarde!